Quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui. Sou muito grato pela oportunidade de bater esse papo com vocês e com milhares e milhares de pessoas que estão aqui conversando com a gente agora. Eu sou juiz federal em Niterói, sou titular da vara. É uma vara premiada por produtividade, então a gente produz bem acima da média. Isso aí não faço nada senão a minha obrigação como juiz e como cristão. Mas o que vale ressaltar mesmo, porque é um exemplo, principalmente nesse contexto hoje, que os juízes eles são estrangulados no sentido figurativo de tanto trabalho que tem. E às vezes a gente pega algum bandido e somos estrangulados no sentido real mesmo. Né? Normalmente usam tiro, mas acontece. Eu perdi 2 colegas já, exatamente por combater corrupção. Meu Deus. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, mas eu queria falar isso, que vale a pena a gente tocar. A Bíblia fala que nós temos que ser padrão para as pessoas, para os fiéis, no caso, a Bíblia fala. Mas é bom a gente ouvir um juiz cristão falar sobre isso, porque está fazendo diferença, está produzindo. Né? Nós temos aqui um juiz da Vara Maria da Penha também, no estado, o Dr. Helves, que é de Lagoinha também, e trabalha com essa mesma perspectiva que o senhor está falando aí, de produzir, porque há vidas que dependem ali do seu trabalho, né? Quando a gente fala de um processo, não é uma pasta com papéis arquivada no fórum, são vidas que podem ter seus futuros determinados ali por aquela decisão que está sendo aguardada, né? É importante o senhor falar sobre isso mesmo. Eu sempre trabalho muito com os funcionários, eu tenho uma equipe, a vara funciona bem porque tem uma equipe toda motivada e a gente sempre fala, olha, aquilo ali não é papel, é gente, tem gente escondida ali dentro, esperando uma posição. A Bíblia fala sobre isso, fala em Provérbios 31, né? Abre a boca a favor do mundo, faz justiça ao pobre e ao necessitado. Então fazer justiça, eu brinco que eu fiz concurso público, eu sou especialista em preparação para concurso público, e no concurso público você recebe do governo para ser cristão, né? Sim. Porque receber do governo para fazer justiça, para ajudar o próximo. Sim. Essa é uma da linha do meu trabalho. A outra é como palestrante na área de concurso, eu ensino como passar em concurso. Aí tem Facebook, Twitter, livro, vídeo. Esse é um livro muito premiado nessa área do senhor, né? Na verdade foi o livro que começou a matéria. Essa matéria, Como se preparar para concurso, começou em 98. Foi um livro que eu comecei por ser cristão, porque quando eu estava fazendo o concurso eu perguntava às pessoas sobre como passar e todo mundo falava, se vira, dá teu jeito, vai estudar. Uau. Os caras que já tinham passado diziam isso para mim. Sim. E quando eu passei, eu fui primeiro colocado em vários concursos e as pessoas começaram a me perguntar e eu, seguindo a orientação bíblica de ajudar o próximo, eu falei assim, não, peraí, vem cá que eu vou te explicar. Meu Deus. E até partindo para esse pressuposto dessa orientação bíblica, doutor, eu achei impressionante nas primeiras páginas desse livro dos 25 leis bíblicas para o sucesso, como você define a nossa cultura brasileira quanto à riqueza e quanto a esse medo de adquirir prosperidade pela linha lógica, trabalho, sucesso, disciplina, administração. Eu queria que o senhor, em pequenas palavras, falasse um pouquinho para o pessoal que está em casa, como que o senhor traz essa ideia da cultura brasileira que precisa mudar nesse sentido. Nós produzimos administrativamente bem, então logo nós vamos ter prosperidade. Sim, a gente tem uma cultura mais antiga, né, ainda bastante presente, que é de ter raiva de rico, de que o cara é rico porque roubou ou porque enganou alguém. Sim. E quase a pessoa tem vergonha de ser rico. E você tem uma outra cultura, já mais uma influência do evangélico, que é a cultura lá do americano, de que tem que trabalhar e que quem trabalha Deus abençoa. Mas só que nessa cultura nós temos também um problema. Uns começam a achar que o dinheiro é mais importante, e aí deixa bem claro para todo mundo que está assistindo, o mais importante é refazer o relacionamento, ficar em paz com Deus, sim, garantir a vida eterna, se tornar um novo homem. Isso é o mais importante. Agora, além disso, que é o mais importante, a Bíblia também ensina como fazer negócio, como vencer na vida, e daí a gente tem. E Jesus diz, né, a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então é bem claro qual é a prioridade da Bíblia. Sim. Só que algumas pessoas focam tanto nessa prioridade que acham que é feio ganhar dinheiro, feio falar em dinheiro. O pecado, né, até às vezes. Quando eu lancei o livro, o 25 Leis Bíblicas de Sucesso, que fiquei feliz de você ter visto numa livraria secular, no aeroporto, sim, fora do ambiente, né? Porque a Bíblia fala que a gente tem que ser exemplo para os fiéis, mas fala que a gente tem que ser brilhante para os não fiéis. Sim. Né? Brilhe a sua luz diante dos homens para que o Pai seja glorificado. Está lá em Mateus 5,16. Então,
quando eu lancei o livro, tem gente que falou assim, não, mas a gente não pode misturar as coisas materiais com as coisas espirituais. E eu digo, não, é exatamente o contrário. Eu tenho que levar os valores espirituais para o comércio, para um não roubar o outro, para um não enganar o outro. Perfeito. Então, a gente tem que misturar. Até mesmo porque o que se vê foi criado pelo que não se vê. Né? O que se vê só existe porque o que não se vê manifestou essa matéria. Né? Então, o mundo está ao caos que está porque tentaram organizar a sociedade aqui embaixo mesmo, né? Sem aplicar os princípios de Deus. Né? Exatamente. Então, você tem de um lado os cristãos que, tentando ser mais espirituais, de boa fé, naturalmente, acabam não valorizando a aplicação da fé no trabalho. Na segunda-feira, depois do culto domingo, na segunda-feira ele ser cristão também, em casa ele ser cristão também, e você tem de um outro lado, o outro lado da moeda, que são cristãos que acabam valorizando mais a parte financeira, a parte do crescimento, esquecendo que Jesus era pobre, esquecendo tudo que tem lá na Bíblia, dizendo que Deus não olha ao exterior, que a gente não pode ser apegado a dinheiro. Mas o que aconteceu com a minha carreira? Eu comecei a ensinar como passar em provas e concursos. Enquanto ele fala, dá para mostrar os livros aqui? Eu não sei se a gente já mostrou, mas ele pode falar, a gente vai mostrar todos os títulos. Ele pode falar, doutor. Eu comecei a falar sobre como passar em provas e concursos, rodei o Brasil todo, já fui a todos os estados do país, já falei para mais de 1.300.000 pessoas. E normalmente eu dormia na cidade, porque eu faço a palestra no sábado de noite e durmo na cidade. Aí comecei a convidar as pessoas para no dia seguinte ir na igreja que eu iria falar. E aí eu busquei um assunto que interessasse para o público secular, para o público concurseiro, e que também tivesse a ver. Aí eu comecei a falar sobre as leis bíblicas, eu sou juiz, tem tudo a ver, as leis bíblicas de sucesso. E me ajudou também nisso o coautor Rubens Teixeira, que é diretor administrativo financeiro da Transpetro. Então, eu tenho a atuação de servidor público, tenho uma atuação nessa área de concurso, preparar para concurso, site, aula, tudo sobre como passar em prova, concurso, Enem. E agora, mais recentemente, esse trabalho em cima das leis bíblicas de sucesso. E você mencionou agora há pouco a questão dos mandamentos. As pessoas acham que os mandamentos, os 10 mandamentos, são uma lista de proibição de um Deus malvado, de um Deus autoritário. É porque as pessoas não entenderam ainda os 10 mandamentos. Porque quando Deus fala, guarda o sábado, Ele está querendo ensinar a gente a administrar o tempo. Quando Ele fala não adultério, Ele está querendo ensinar a gente a tornar o nosso casamento interessante. Quando Ele fala não cobice, o que Ele está querendo dizer é assim, meu filho, vai viver a sua vida, vai aproveitar o que é seu, vai conquistar o que é seu. Então, tem sido legal a repercussão do livro fora lá, né, do nosso território, contexto. Fora do nosso castelo. E você sabe que me chamou a atenção aqui agora na sua interpretação, porque esse é o papel do juiz mesmo, interpretar as leis, né? Então, se o juiz pega a Constituição brasileira, está lá, né? O cidadão não pode isso, né? Quer dizer, o juiz, ele interpreta a lei e, aliás, é por isso que você tem aí diferentes decisões judiciais, porque o juiz A interpreta de um jeito, o juiz B interpreta de outro e tal, casos parecidos, né? E foi muito legal o senhor falar sobre essa questão dos 10 mandamentos, porque o grande problema é a má interpretação realmente que nós fazemos e porque fazemos uma interpretação errada, não detenhamos o conhecimento. Não detendo o conhecimento, perecemos, como a Bíblia fala. Né? E ouvir isso de um juiz é muito edificante. Por quê? Porque nos motiva a parar e pensar. Eu estou fazendo a interpretação correta? A minha vida, em outras palavras, minha vida está alinhada à vontade de Deus? Se não, é porque eu não estou interpretando a Bíblia errado, mas eu estou lendo a Bíblia direto. Né? Porque muitos crentes leem a Bíblia direto, mas não interpretam do jeito que deve ser interpretado. Deixa eu até basear no que o Jean está falando e fazer uma pergunta para o senhor, porque com os títulos e aonde o senhor atua, é uma forma de até ilustrar isso para a gente que pode acontecer. Então, o mero mortal aqui nós estamos assistindo e o Brasil é um país muito taxado ainda pela corrupção,
muito taxado ainda por crimes hediondos e coisas terríveis que acontecem. Então, o empresário que nos assiste e tantas outras pessoas pensam, olha, se você não vender pelo menos um pouquinho da sua alma para alguém, um suborno aqui, alguma coisinha ali, você não vai conseguir se dar bem com a sua empresa nesse país. Definitivamente é impossível. Doutor, e você está passando completamente ao contrário. Eu queria que você faça um pouco sobre esse contexto. Primeiro, vamos lembrar que Jesus ensinou sobre direito tributário. Ele falou, dai a César o que é de César. Né? Então, é direito tributário. E Jesus ensinou sobre a laicidade do Estado, separar as coisas. Aliás, é bom todo mundo saber que o Estado laico não é o Estado ateu. O Estado laico não é tirar símbolo religioso, não é expulsar Jesus da rua, não é impedir que as pessoas vivam a sua religião, seja a evangélica, a católica, seja a umbanda. As pessoas, no nosso país, as pessoas têm o direito de escolher a sua religião. Sim. E quem começou isso foi Jesus. Direitos humanos, quem começou foi Jesus. Educação para todo mundo, que antigamente a educação era só para homem rico. Quem fala de educação de mulher foi Jesus. Educação de pobre foi Jesus. Tratar o órfão. A cultura que se preocupa com o fraco foi trazida por Jesus. Mas vamos lá, eu já vi empresa quebrar por causa de corrupção. Porque o dia que bate com um fiscal honesto, que não se vende, e existem vários, aí pronto, aí quebrou a empresa, porque ela vivia na ilegalidade. Bem retroativo. As empresas que são organizadas, olha só, a gente tem uma carga tributária enorme, não é fácil, é difícil ser, o governo vive trabalhando contra, atrapalha a vida do... A gente acabou, eu estava aqui assistindo, 800 milhões para um porto em Cuba e não gastaram esses 800 milhões com ferrovia no Brasil, nem com porto no Brasil. Nem com nossos portos em Santos, então... Exato. Outros. Então, o governo joga contra, né? Eu sou governo, sou judiciário, mas felizmente eu estou na parte do governo que pode ajudar a consertar os erros do governo. Mas o que eu diria a gente pode, um empresário, e a gente tem vários exemplos, se ele resolver entregar um negócio na mão de Deus, Deus vai estar com ele. Agora, você empresário ateu que está aí, fala assim, não, eu não conto com essa ajuda. Ok, tudo bem, o dia que quiser contar está disponível, mas enquanto não quiser contar, o fato de você ter uma empresa organizada, uma empresa que cuida de fluxo de caixa, uma empresa que faz planejamento tributário, vai fazer que seja uma empresa muito mais saudável do que aquela outra empresa que está na ilegalidade. E uma empresa muito mais segura. E eu trabalho em editora porque esse meu livro sobre como passar em provas e concursos, nenhuma editora quis publicar. E a Bíblia fala que é o valente que conquista a riqueza. Você que está aí assistindo a gente, eu quero dizer que você vai conquistar a sua riqueza, seja o concurso, seja o casamento melhor, seja a dieta que você está fazendo, quantos quilos quer diminuir, o que você quiser, seja a sua empresa, seja a vida espiritual. A riqueza que você está falando é aquilo que é valor. Aquilo que você quer, aquilo que é valor, isso. Obrigado. Você tem que ser valente, você tem que ter coragem, você não pode ser tímido. E você vai conseguir. Aí o que eu fiz? Ninguém queria publicar meu livro, eu faço minha editora e eu publico meu livro pela minha editora. e foi o que eu fiz e a gente tem uma editora. E foi um grande sucesso. Foi, Deus abençoou. Como é que chama a sua editora? Tem que falar dessa editora aqui, velho. Ímpetus, tá vendo aí? A Ímpetus surgiu para fazer diferença. Foi com ímpeto. Ela paga todos os tributos. Nós estamos 15 anos no mercado e nunca tivemos uma única reclamação trabalhista. E isso é porque a gente respeita os direitos trabalhistas. A gente não discrimina a mulher nem o negro. Eu tenho 7 gerentes, são 4 são mulheres negras. Então, isso é totalmente fora. E eu posso dizer o seguinte, os grandes administradores, os grandes gurus da administração, o pessoal aí da administração, se você for começar a estudar a administração, os grandes empresários, os grandes gurus, todos eles repetem conceitos da Bíblia. Sim. Se você pegar o Warren Buffett, é a Bíblia direto. E eu achei interessante uma citação que o senhor trouxe no livro, que você diria o seguinte, se hoje todo o dinheiro, toda a riqueza do país fosse distribuídos em partes igualitárias, em pouquíssimo tempo estaria na mão dos mesmos. Volta pra minha mão. Não por causa de corrupção por nada, por causa de pura administração e princípios bíblicos. Que sabe mexer. Agora, deixa eu falar alguma coisa. Você que está aí assistindo e fala assim, tá bom, eu quero fazer o meu negócio seguir a Bíblia. Veja, se você é empregado e é cristão, a Bíblia é muito clara. Você tem que tratar o seu patrão como se fosse o próprio Jesus. Bom, é pesado essa. E mais, se o seu patrão não merece, você, por favor, não se preocupe que esse não é um assunto entre você e o seu patrão, não é uma relação trabalhista, é uma relação espiritual, é de você com o seu Deus.
Você não vai tratar o seu patrão como o seu patrão merece, porque eu, Deus, não te tratei como você merece. Assim como ele também não quer que a gente trate, isso está nos 10 mandamentos, não trate o seu pai como ele merece, mas trate o seu pai. O seu pai pode ser um pai ruim, mas você não seja um filho ruim. Isso não é uma mera questão de jurisprudência, que fique bem claro aqui para todo mundo.